Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. Na nossa aula de hoje, a gente vai apresentar algumas considerações finais sobre essa ligação com single plate, essa ligação viga pilar com single plate, e devemos apresentar uma outra tipologia de ligações parecidas, agora com dupla cantoneira, certo? E devemos comentar também um ponto que é bastante importante relacionado a o ponto que a gente vai escolher, que o usuário vai escolher de momento fletor nulo aqui para esse modelo de cálculo de ligações, que isso vai fazer naturalmente toda a diferença nos resultados finais. Então, o que a gente pode dizer aqui para vocês? Nessa ligação, é sempre importante, pessoal, que vocês, ao escolherem tipologia de ligações, principalmente ligações que têm solda, que a gente dê uma avaliada sempre na espessura mínima de filete e nas recomendações tanto da norma brasileira de aço 8.800/2024 quanto em normas de referência para soldagem, como a AWS, por exemplo. Ok? Então, a gente precisa sempre escolher um filete de solda compatível com as espessuras das chapas conectadas. Então, a gente não vai, logicamente, se alongar nesse sentido, mas esse é um ponto teoricamente bastante importante que está muito facilmente acessível dentro da norma brasileira. Então, tem uma tabela específica da norma brasileira que vai mostrar claramente quais são os filetes de referência. Outras questões também que a gente vem falando ao longo do tempo, sempre a gente tem uma atenção especial com as distâncias mínimas, o gabarito de furação, a distância mínima entre furos, parafusos, que vai ser dado muito em função do diâmetro do parafuso. Novamente, a norma brasileira é muito clara em relação a isso e outras normas também. Distância entre furo e borda, então todos são parâmetros de concepção que são muito importantes. Claro, ideia estática, se a gente fizer qualquer coisa fugindo padrões normativos, a ideia estática vai emitir um aviso lá na frente. Mas é importante que, além da gente ter essa ressalva do aviso do ideia estática, que a gente também pense na concepção da nossa ligação de uma maneira consistente e adequada, certo? Ah, bom, uma questão importante, vamos falar aqui de ponto onde o diagrama de momentos fletores é nulo para essa ligação. Se a gente observar, pessoal, aqui a nossa ligação, se eu clicar no elemento M3 e tiver nessa vista transparente, visualização transparente, observem que aparece uma representação como se fosse de um diagrama de momentos fletores, tá? Esse diagrama de momentos fletores, ele é bem sugestivo para um momento fletor nulo aqui no eixo do pilar, e esse momento fletor vai aumentando aqui, obviamente, conforme o esforço cortante é aplicado, mas ele vai aumentando. E uma questão que a gente tem que observar sempre é aonde a gente escolhe esse ponto de momento fletor nulo. Porque o ideia estática, ele vai permitir ao usuário, vamos lançar aqui um carregamento, explicar um pouquinho melhor sobre isso. Vamos imaginar que eu queira lançar um carregamento aqui eu lancei aqui um carregamento, desabilitei a opção cargas em equilíbrio. Vamos imaginar que eu queira lançar um esforço cortante nesse elemento M3, esforço cortante de menos 50 kN. Se a gente observar, ó, coloquei na direção errada, vou colocar menos 50. Então aqui tem menos 50. O que a ideia estática faz? Ele admite o esforço cortante que o usuário imputou ao modelo, e a partir daí ele vai fazendo além dos 50 quilonewtons, ele vai observando aonde que o usuário informou o ponto de momento fletor nulo, e a partir daí ele vai fazendo uma variação linear de momentos fletores. Então, é uma forma do ideia estática ter uma certa coerência e fugir um pouco daquele conceito de equilíbrio nodal apenas. Então, ele imagina que a gente vai ter uma distribuição de momentos fletores ao longo do comprimento e que essa variação vai depender muito da escolha do usuário, certo? Alberto, esse ponto é importante. Inclusive, existe um artigo do Ideia Estática que fala sobre isso. Imagine que eu pegue aqui esse momento fletor nulo aqui no eixo do pilar e dimensionar a minha ligação. Na hora que a gente for dimensionar a ligação, a ideia estática for dimensionar a ligação, ele vai transmitir momentos fletores nessa região de ligações. E isso, obviamente, vai fazer com que o comportamento da single plate seja um comportamento com determinadas características, com determinadas forças internas que a ideia estática vai atribuir. Agora, vamos imaginar que eu queira aqui pegar no meu modelo, cliquei na barra M3,
Tem aqui embaixo na parte de modelo, que eu selecione, ao invés de forças no nó, vamos imaginar que eu selecione forças na linha de parafusos. Ó, olha o que acontece agora com o diagrama de momentos fletores. Acontece que o ponto de momento fletor nulo aparece agora no eixo dos parafusos e a gente tem uma distribuição de momento diferenciada, certo? Então, o usuário tem que ter muito cuidado na escolha que ele tem desse diagrama de momentos, porque isso faz toda a diferença. Nesse caso aqui, ó, é como se a gente estivesse transmitindo todo o esforço cortante para esse ponto de linha de parafusos e gerando momentos tanto na coluna quanto na ligação da single plate com a face do pilar, certo? Se a gente colocar agora não parafusos, mas face do elemento conectado, olha lá, ó, agora a gente está colocando como se o momento fletor zero tivesse transmitido para a face do pilar e, consequentemente, a gente estivesse gerando um momento aqui no eixo do pilar, certo? Pessoal, essa definição, qual é a minha recomendação? A gente tem que ter muito cuidado ao mexer nisso, porque o software vai fornecer qualquer resultado para vocês. Se a gente não tiver cuidado, a gente corre risco de estar fazendo algo inconsistente e contra a segurança. Essa escolha do ponto de rótula plástica ou do ponto de momento fletor nulo precisa ser feito em acordo com as premissas do modelo estrutural. Então, se vocês colocaram um modelo estrutural onde existe uma barra rígida, né, uma ligação rígida entre o eixo do pilar e a face do pilar, que dá para a gente controlar isso no modelo, a gente tem que seguir a mesma premissa que na ideia estática. Se a gente não colocou offset nenhum na ligação lá no nosso modelo de cálculo, a gente precisa avaliar se não faz mais sentido para ligações colocar o momento fletor nulo aqui exatamente nesse ponto, tá? Então isso vai muito da escolha do usuário em relação ao modelo. E a gente tem que ter cuidado para a gente estar fazendo algo que seja consistente com o real comportamento da estrutura. Eu, particularmente, para o caso de pilares como esse daqui, geralmente eu coloco uma barra rígida, né, um offset no meu modelo de cálculo, e eu aplico, nesse caso, como se fosse o diagrama de momentos seletores nulo, exatamente o ponto da rótula plástica, exatamente na face do elemento conectado. Então, é o que eu costumo fazer e o que eu acho que fica bem coerente com o comportamento real da estrutura, certo? Ou seja, a gente imagina que o nosso elemento de viga, né, uma viga simplesmente apoiada nos pilares, ele tem diagrama de momentos seletores máximo lá no meio do vão. A gente vai diminuindo o diagrama de momentos seletores, diminuindo, e quando a gente chega próximo da ligação, o diagrama de momentos seletores fica nulo ou zero aqui na face do elemento conectado. Alberto, e nesse caso, qual é o comportamento da chapa? A chapa é como se fosse uma continuidade da viga. A chapa acaba sendo uma continuidade da viga que leva exatamente essa premissa do diagrama de momentos seletores nulo para a face dos pilares. Tá? Então, novamente, isso vai refletir diretamente no dimensionamento do elemento chapa, ok? Bom, depois a gente vai fazer os mesmos comentários quando estivermos trabalhando com single plate ou outros tipos de ligações para ligação viga-viga. Também temos considerações diferentes e também bastante importantes nesse caso, tá? Bom, o que eu queria mostrar para vocês aqui também é o outro tipo de ligação que havíamos comentado, que é a ligação via dupla cantoneira. Então vamos imaginar que eu queira deletar esse comando de single plate e queira conectar o meu pilar com essa operação daqui, ó, operação cantoneira. Então, a lógica é basicamente a mesma, os recursos são muito parecidos, claro que a gente tem algumas pequenas particularidades, tá? Nesse comando de cantoneira, vamos seguir aqui na linha, né, o fluxo normal das informações do comando cantoneira. Então ela pede novamente o elemento conectado, no nosso caso é o elemento de viga, o elemento M3, a alma desse elemento M3. Ela pergunta se, o comando pergunta se a gente tem algum segundo elemento conectado. Então, como eu só tenho uma viga, não faz muito sentido eu ter um segundo elemento conectado. Mas existem situações em que a gente usa. Por exemplo, imagine que eu tivesse uma viga chegando na alma desse pilar, de um lado, do lado esquerdo, e que eu tivesse uma viga do lado direito, chegando do outro lado da alma. Aí, obviamente, eu poderia conectar essa dupla cantoneira, abraçando tanto a viga de um lado quanto a viga do outro.
Então, esse mesmo comando conseguiria englobar as duas vigas que chegam na alma do pilar. Mas aí faria sentido, né? Porque eu teria uma cantoneira de um lado furando o pilar, esses mesmos furos e parafusos poderiam fixar a cantoneira que chega exatamente do lado oposto, tá? Nesse nosso caso, a gente só tem uma viga, não faz muito sentido a gente colocar um elemento número 2, por isso que ele consta como não especificado. E conectado ao elemento coluna, M1. Aqui em perfil a gente consegue escolher o tipo de cantoneira que a gente quer utilizar. Vamos imaginar que eu utilize uma cantoneira de 3 polegadas, cantoneira 3 polegadas por 3,16. Ó. Escolher o tipo de aço ASTM A36. Tá ok. Então, ó, coloquei uma cantoneira diferente. Ela encaixou até um pouquinho melhor aqui no pilar. E vamos em frente. Agora vamos regular a geometria propriamente dita da cantoneira. Bom, comandos em comum que a gente tem aqui no nosso modelo. Localização, ambos, se a gente quer cantoneira em ambos os lados, se a gente quer apenas um dos lados, à esquerda ou à direita, a gente pode escolher também. Tipo de ligação parafusado, folga, coloquei a folga aqui de 10 milímetros, então mantive a folga de 10 milímetros. Então, a ideia estática coloca aqui uma folga de 10 milímetros. Referência linha de centro ou parte superior do aço, a gente pode escolher também essa referência. Parte superior, a priori, eu vou deixar aqui com acho que menos 35, foi o que a gente colocou anteriormente. Deslocamento do entalhe. Deslocamento do entalhe. Deslocamento do entalhe, vamos verificar que opção é essa. Não me recordo. Vou colocar 0 aqui. Deslocamento do entalhe. Vamos passar o mouse aqui no ponto superior. Distância entre o elemento e o elemento relacionado. Aqui, pessoal, essa distância do entalhe ele vai servir muito no caso em que a gente faz um recorte. Por exemplo, que eu faço uma ligação viga a viga e que eu preciso fazer um recorte na viga secundária. Posteriormente eu mostro para vocês, mas basicamente como a gente não tem entalhe nesse modelo, vejam que eu posso botar qualquer distância e a macro, né, a opção de operações do IDE estático não vai promover qualquer tipo de mudança. Vamos escolher agora um parafuso de 3/4, a mesma coisa que a gente fez no nosso problema anterior. Podemos olhar a geometria que consta no manual da Gerdau. No manual da Gerdau aparece esse tipo de ligações. Aqui, ligação com dupla cantoneira, perfil de 250. Então, 250 por 44, veja que utilizado uma cantoneira de 3 polegadas, 3 polegadas por 1/4, 6,35, duas linhas de parafusos de 3/4, um gabarito de 75 milímetros. Então, a gente pode fazer a mesma coisa que fizemos no problema passado. Um gabarito de 40 milímetros, espaçamento de 75, espaçamento longitudinal, a gente pode colocar aqui 65 e 40. Opa. 65 e 40. Aqui não vai dar certo porque a aba da cantoneira está limitada a 3 polegadas. Vamos verificar qual é o gabarito aqui da... O gabarito aqui é 45. Então, essa distância de 35, certo? Então aqui ele fica muito semelhante ao manual da Gerdau, ele vem de 35 até a face, da face do pilar até o eixo do parafuso, então esse 35 está aqui, e uma distância de aproximadamente 40 milímetros até a borda. Então é exatamente o que o manual da Gerdau está tratando. A realidade, ao invés de 35, é 45. 45. Certo? Beleza. Então 45, colocamos da mesma forma. Aqui, pessoal, vejam que, seguindo exatamente o manual da Gerdau, a gente vai ficar um pouquinho diferente. O gabarito vertical está como 40, o gabarito horizontal aqui está como 30, certo? Bom, aqui a gente tem a possibilidade também na macro, eu vejo que a macro é muito simples, que a gente pode colocar aqui uma opção de parafusos iguais em ambas as pernas. Então, basicamente, o gabarito que eu defini e as informações que eu defini para essa linha de parafusos é igual a outra aba conectada, certo? Então aqui a gente conseguiu fazer rapidamente
o nosso modelo. Agora, uma observação. A gente tinha anteriormente dado um offset aqui na viga, que eu posso eliminar esse offset. Ó, eliminei o offset, agora a gente tem algo simétrico, tá? De um lado e do outro. Novamente, faz sentido a gente observar, pessoal, depois a distância entre o eixo do furo e a borda do perfil, certo? Como é que a gente pode olhar isso, Alberto? Vou dar uma checada aqui em Clip. Então, cliquei aqui no comando cantoneira, vou clicar aqui em editor. Aqui a edição não funciona, pessoal. Aqui a edição não funciona. Então, a gente tem que fazer depois uma continha de fato para verificar se essa distância não está comprometendo, né, a furação de distância mínima de furo borda, certo? Senão a gente vai ter que ajustar ou alargar um pouco o pilar, isso é uma questão de projeto, ok? Então, é isso. Basicamente, esse é o comando dupla cantoneira. Vejam que é um comando muito fácil da gente trabalhar aqui dentro do Ideia Estática. Da mesma forma como a gente fez na single plate, a gente pode regular a posição da rótula plástica, certo? Então, eu particularmente, quando temos pilares, eu gosto muito de deixar a rótula plástica na face do pilar, mas repito, vai depender do tamanho do pilar, do poste do pilar. Se for um pilar muito, muito pequenininho, pode ser que eu até opte por colocar no eixo do pilar a rótula plástica. Então, é uma decisão basicamente projetual e que tem uma dependência direta da escolha que a gente fez no modelo, tá ok? E isso vai influenciar diretamente nos parâmetros de dimensionamento da dupla cantoneira. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima. Grande abraço.